Paçoca, vem cá. Vem cá, Paçoca. Vem cá, rapaz. Vem cá. Ui, ui. Veja só. E se os pets agora, eles fossem filhos para fins de isenção de imposto de renda? Paçoca, velho, fala pra câmera. Dá uma moral aí, pô. É, ali, ó. Não, um beijo não, é pra você dar uma moral ali. Ó, os pets, será que eles podem ser filhos para fins de isenção de imposto de renda? Bom, fica aqui, Paçoca, que agora a gente precisa comentar. A grande questão é o seguinte, foi um contribuinte que ele entrou com a ação requerendo que os animais de estimação eles fossem dependentes para fins de imposto de renda para deduzir as despesas veterinárias que eu tenho aqui com o Paçoca. Paçoca, é o seguinte, tu não tem aquele cartãozinho de plano de saúde? E se aquele teu cartãozinho de plano de saúde fosse possível deduzir de imposto de renda? Os teus remédios, as coisas que a gente gasta contigo, não é não? Essa escolinha, né? Tem cachorro que tem escolinha, tem creche, né? Será que isso aqui seria possível? Bom, esse não é somente um caso curioso, né? Ele tem, claro, um potencial muito grande para impactar o direito tributário, já que a gente tem, de certo modo, aí, quase que 1/3 da população com algum tipo de pet. Isso é verdade. Né? Bom, vamos entender aqui os argumentos jurídicos de cada um dos lados e, principalmente, o que é que isso significaria na prática, até para o seu bolso. Bom, eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica, sou professor de Direito Tributário, inclusive, mas aqui no canal do Estratégia tem vários vídeos, inclusive a gente está na Semana Nacional das Carreiras Jurídicas. Eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, para que você saiba de tudo que está acontecendo, velho. São muitas aulas gratuitas, aula de atualização de jurisprudência, cada professor aí de renome conosco. Vai ser satisfação ter você aqui para que você acompanhe e não perca nada, tá? Bom, professor, quais são as teses favoráveis ou quais são os fundamentos jurídicos das pessoas que alegam que os pets eles podem ser filhos para fins de imposto de renda? Bom, o primeiro argumento é que o STJ, no recurso especial 1.713.167, que foi relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, ele estabeleceu uma jurisprudência que, de certo modo, revolucionou o direito civil. A Corte, o STJ, ela reconhece que animais de estimação, eles possuem um valor subjetivo, eles possuem um valor único, peculiar, que, inclusive, aflora sentimentos que são bastante íntimos, e isso os seus donos sentem, de maneira que isso é totalmente diferente de qualquer outra coisa, vamos dizer assim, que gere uma propriedade privada. Ou seja, mais importante, segundo o argumento do contribuinte, ele diz que o STJ ele já admitiu até o direito de visita a animal quando você tem uma separação conjugal, reconhecendo que, olha, a ordem jurídica ela não pode simplesmente desprezar o relevo da relação que existe do homem com o seu animal de estimação. Então, se o Poder Judiciário ele reconhece vínculos jurídicos relevantes para a guarda, por que não para a tributação? Segundo argumento. O segundo argumento da tese do contribuinte que os pets podem ser filhos é o seguinte, olha, os tribunais estaduais, eles já consagram o que a gente chama de família multiespécie. Até de certo modo, isso já vai bater no STJ, mas o Tribunal de São Paulo, por exemplo, ele tem sistematicamente reconhecido animais que eles integram, sim, o núcleo familiar. Então, teve um desembargador, Jorge Quadros, do TJ São Paulo, num voto dele, que ele até falou, olha, a competência para julgar ações envolvendo guarda de animais de estimação é do juízo da família. Ou seja, ele reconhece que há uma relação emocional, sentimental entre o animal e os seus donos e por isso isso deve ser considerado. Tem até decisões que elas dão pensão alimentícia para pets, né? R$ 500 mensais, em alguns casos concretos, ou seja, se os animais eles podem receber alimento judicialmente, diz a tese, a lógica jurídica também deve sugerir que as despesas com a manutenção desses pets deveriam ser deduzidos do imposto de renda. O terceiro e quarto argumento são muito simples. O terceiro é mais dizer, olha, há um princípio da capacidade contributiva aqui, né? Se a pessoa gasta R$ 10.000 anuais com veterinário, ele tem capacidade reduzida em relação a quem não tem esses gastos, assim como quem tem filho doente versus quem tem filho saudável. Então ele até apela um pouco mais para dizer assim, olha, a gente tem que deduzir isso, né? E, por último, ele chega a dizer que há uma omissão legislativa que seria inconstitucional. A lei, né, 9.250 de 95, ela permite que você deduza despesas médicas dos dependentes, mas ela não define quem é dependente de maneira fechada para
todos os efeitos jurídicos. Então seria possível ter uma interpretação, digamos assim, extensiva, baseada na realidade social contemporânea. Tá, professor, mas quais são os efeitos práticos disso tudo? Eu entendi a tese. Bom, quanto você poderia deduzir se isso passasse? Ao que realmente interessa, vamos aos números, professor. Veja, se essa tese prosperasse, qual seria o impacto financeiro real? As deduções atualmente são permitidas para dependentes humanos. Hoje, para cada dependente humano, você pode deduzir R$ 2.275,08 anuais da base de cálculo do imposto de renda. Além disso, você tem as despesas médicas que são ilimitadas, ou seja, seu filho faz um tratamento de R$ 50 mil, você deduz integralmente esse valor. Bom, tentando fazer um cálculo prático do benefício fiscal, considerando que uma alíquota de 27,5% fosse a faixa mais alta e uma família fosse composta por 4 pets, né, e gastasse, sei lá, R$ 15 mil, né, em veterinário, ele teria uma redução tributária de aproximadamente R$ 6.652 anuais. Em 5 anos, ele teria um benefício aí de mais de R$ 33 mil. É como se cada pet gerasse um benefício fiscal equivalente a ter um filho menor num grande tratamento médico. Tá, professor, mas e qual é o contraponto, né? Qual a tese contrária? E que, no fundo, eu como professor e também como procurador me filio a isso, é a verdade, né? Professor, quais são os argumentos técnicos que tornam esse argumento da tese do autor problemática? Primeiro, o contraponto. O princípio da legalidade estrita no direito tributário. O Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu várias e várias vezes que, em matéria tributária, vigora o princípio da legalidade estrita. Ou seja, benefícios fiscais, eles dependem de expressa previsão legal. Eles não podem ser criados por uma interpretação judicial. Isso é previsto no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala dos benefícios fiscais criados por lei específica, que nem na pandemia você teve benefícios fiscais deferidos por decisões judiciais, é necessário lei, porque isso gera uma renúncia de receita, e se a renúncia de receita que deixa de entrar, eu tenho que ter previsão orçamentária disso, Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 11, 14, já fala sobre a renúncia de receita, e, consequentemente, você está descumprindo aí o artigo 150, parágrafo 6 da Constituição Federal, argumento principal. Além disso, o Código Tributário Nacional, no seu artigo 111, também estabelece que qualquer forma de isenção, ela deve ser interpretada literalmente. Não há margem para analogia ou para interpretação extensiva em benefício fiscal. Segundo contraponto, a definição taxativa do que é dependente. O regulamento do imposto de renda, ele define dependente de forma que há números clausos no artigo 71. Ele diz que são apenas pessoas físicas que têm CPF, cônjuge, filhos, pais, tutelados, mas ele fala de uma lista exaustiva e não uma lista exemplificativa. Veja, os animais, eles não possuem CPF, eles não têm uma personalidade jurídica e não podem firmar contratos, eles não podem assumir obrigações. Então, tecnicamente, eles são bens móveis semoventes e não são pessoas. E o terceiro contraponto é que você acaba gerando um precedente talvez perigoso, uma grande insegurança jurídica. Aceitar essa tese abriria um precedente incontrolável. Por que apenas cães e gatos, né? Por que um cavalo de estimação não mereceria o mesmo tratamento? Por que, sei lá, uma planta rara que demanda cuidados especiais não seria? Então, o sistema tributário brasileiro, que arrecada aproximadamente 2,4 trilhões anuais, segundo o Instituto PET Brasil, há 150 milhões de animais domésticos no nosso país. Então, o impacto fiscal, na minha opinião, seria algo astronômico e imprevisível, algo que não demanda lei. E o quarto contraponto é que a gente precisa fazer uma separação entre uma coisa é direito de família, outra coisa é direito tributário. As decisões que falam sobre guarda de animal, sobre divórcio, aplica-se direito de família. Busca proteger vínculo afetivo, busca proteger o bem-estar do animal. O direito tributário opera com a lógica diversa. Ele prioriza a segurança jurídica, previsibilidade arrecadatória. Reconhecer animais para a guarda não implica reconhecê-lo para fins de tributação. Assim como reconhecer a união estável não vai gerar automaticamente todos os tipos de efeitos de você, enfim, tentar fazer uma argumentação jurídica. Enfim, não confundir os institutos mesmo, tá? E outra coisa, para essas deduções, sendo bem sinceras, né,
nós precisamos de projeto legislativo. Nós temos 2 projetos legislativos que falam sobre essas deduções de despesas veterinárias, né? E aí a própria discussão na reforma tributária existiu sobre a dedução ou não. E isso envolve, portanto, o parlamento, né? Isso não é coisa de poder judiciário, isso não é por decreto de poder executivo, é mediante lei. Ah, professor, e os outros países fazem? Bom, nos Estados Unidos, alguns estados, eles permitem uma dedução limitada, assim, de despesas veterinárias apenas para animais de serviço, né? Cães guias, cães terapêuticos. Agora, os pets comuns, eles não geram benefícios fiscais. Na França, é permitido a dedução parcial de despesas veterinárias, mas eles limitam isso a 50% do valor e um teto máximo de até 300 euros anuais por animal. E, por outro lado, na Alemanha, não se permite dedução de despesas com pets, considerando que esses gastos pessoais eles não são dedutíveis. Seguinte, tá? Paçoca é o cachorro da minha sogra, viu? Olha, não tem nada que deduzir suas despesas veterinárias para fins de imposto de renda não, tá? Não pode, né? Mas falando de reforma tributária, que eu lhe convido a conhecer mais comigo, né? Na reforma tributária já muda um pouco, porque quem trabalha com médicos veterinários, né? Quem trabalha com essa parte de PET vai ter uma redução de 30% da alíquota da CBS e do IBS, tá? Já para os seus medicamentos, os medicamentos que tem que comprar seu, ele vai ter uma redução de 60%. Onde é que está isso? Lá para os artigos 127 e 128 da Lei Complementar 214. E os seus planos de saúde? Bom, os planos de saúde, né, de animais domésticos, eles têm uma redução de 30%, né, na alíquota do IBS da CBS. Beleza? Tá consignado então? Bom, e o que é que vocês acham aí? Os pets são filhos ou não são filhos? Deixa aí para vocês. Eu sou contrário à sua tese, mas tá vendo que eu cuido de você, né? Eu cuido de você. Diga aí se eu não cuido. Oi,